Afinal de contas, o que é a igreja? Quem somos nós e a quem nós seguimos? Bem-vindo ao Verso a Verso. No episódio anterior, nós falamos sobre os caminhos para conhecermos a nossa identidade e falamos sobre o percurso do povo de Israel, do Egito para a Terra Prometida, onde Moisés revelou ao povo sobre a existência do Deus Todo-Poderoso. Hoje vamos continuar com esta jornada, trazer esta diferenciação entre o que é a igreja e o que é Deus. Mas para começarmos esta edição, vamos, como sempre, introduzir com um versículo bíblico. Espero que já tenha adquirido a sua Bíblia e hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 a 3. Muito bem, a Bíblia nos diz: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e do meio da sua família e da casa dos teus pais, e vá para a terra que eu irei te mostrar. Versículo 2: E farei de ti uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão chamadas bem-aventuradas. Neste livro nós acompanhamos a história de um homem que foi chamado por Deus quando estava na Mesopotâmia. O seu nome é Abrão. Abrão é chamado por Deus para sair da sua terra, para abandonar a sua família, para um lugar que Deus promete. E a promessa de Deus continua dizendo: farei de ti uma grande nação. Não só tem a segunda parte da promessa, onde Deus diz que de ti serão bem-aventuradas todas as famílias na terra. Podemos perceber que é uma promessa com duas partes. E a primeira diz respeito ao povo de Israel, ou seja, os filhos nascidos de Abrão, os filhos nascidos da casa de Abrão. Se nós formos acompanhar o Antigo Testamento, vamos perceber que Abrão teve um filho chamado Isaac, e este, por sua vez, nasceu dois filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, o povo de Israel se multiplicou. Foi quando a família de Jacó se emigrou para o Egito, e é lá onde se multiplicaram, e este povo numeroso que nós acompanhamos no episódio anterior, que regressava para a Terra Prometida quando Moisés abordou-lhes sobre Deus. A segunda parte da promessa, ela começa com Cristo Jesus, quando ele vem à Terra, ou seja, é nascido da Maria. A partir deste momento, se cumpre a segunda parte da promessa feita a Abraão por Deus. Mas para percebermos esta segunda parte da promessa, vamos ouvir as palavras do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, dirigindo-se ao povo de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 a 13, e depois iremos ver o versículo 19. Vamos de novo à Bíblia. Diz a palavra do Senhor: Portanto, lembrem-se que vocês eram gentios na carne, diante daqueles que vos chamavam incircuncisos, por aqueles que eram circuncisos, feitos na carne por mãos de homens. E que naquele tempo vocês não estavam com Cristo, sendo estrangeiros diante da comunidade de Israel e estranhos para o pacto da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam distantes foram trazidos para próximo de Deus por intermédio do sangue de Cristo. Paulo traz aqui a revelação ao povo de Efésios, que estava na mesma posição que a minha, que a tua, que a nossa posição, nós que não somos israelitas pelo sangue ou pelo nascimento ou pela nacionalidade. Paulo diz ao povo de Efésios que antes não éramos contados no pacto, não éramos contados na promessa que Deus fez a Abraão, ou seja, a primeira parte da promessa, a qual Deus dava garantias a Abraão de que faria dele uma grande nação. Esta nação foi escolhida, ou melhor, esta nação foi separada do resto do mundo para que Deus se manifestasse por intermédio dela. E os profetas trouxeram a mensagem de Deus para o povo. E grandes sinais, prodígios, milagres aconteceram neste percurso. Vemos, por exemplo, os sinais que Moisés operou no Egito, que operou no deserto. Vemos as grandes obras que Deus operou por intermédio de Josué, por intermédio de Elias, Eliseu, de Samuel, entre outros profetas. Grandes coisas o Senhor realizou por intermédio dos filhos de Israel. Mas isto não significava que estávamos fora do plano de Deus. Apenas não tinha se cumprido o tempo. Diz ainda este livro no versículo 19: Agora vocês não são mais estranhos nem estrangeiros, mas cidadãos juntamente com os santos, membros da casa de Deus. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos chamados para fazer parte desta família de Cristo. Olá, caro internauta. Está a gostar do nosso conteúdo e quer ver este projeto crescer? Então não se esqueça, subscreva a nossa página, dá um like no nosso conteúdo e, a coisa mais importante, ativar as notificações para sempre estar atualizado sobre novos conteúdos que nós colocamos à sua disposição. A nossa promessa é trazer mais conteúdo e diversificado para toda a família, para todas as idades e para todas as classes. No fim deste vídeo, eu vou explicar como subscrever-se à nossa conta e como ativar as notificações para continuar a acompanhar os nossos conteúdos nesta página. Se você recebeu o link, clique no link, irá dar-te acesso ao vídeo. E a seguir, no canto direito, tem a palavra subscrever, clique, selecione todas para poder receber notificações. Com certeza, você fez a oração que orientamos no capítulo anterior. Se assim você o fez, você já faz parte da família de Cristo, você já é da família de Abraão pela promessa. Deus de Abraão também é seu Deus. Deus de Israel também é o seu Deus. Os milagres que aconteceram, as coisas que Deus fez para Israel, Ele também nos promete e nós passamos a ter a experiência com Deus da mesma maneira que o povo de Israel, por causa da graça, por causa de Cristo Jesus. A partir do momento que Cristo morreu por nós, nós recebemos esta graça. E para confirmar esta promessa, Ele nos enviou o Espírito Santo. Daí que é muito importante que, amado irmão, receba o Espírito Santo. É o selo da garantia da promessa de que já somos parte
com os filhos de Israel e com Abraão na promessa. É onde começa o nosso assunto para o capítulo de hoje. A partir do momento que já somos filhos de Cristo, ou seja, recebemos a Cristo, somos orientados a pertencer a alguma comunidade cristã, que neste caso chamamos por igreja. Quando chegamos à igreja, muitas das vezes nós temos dificuldades de diferenciar a igreja daquele que nos chamou. Ou seja, não conseguimos distinguir o que é igreja e quem nos chamou para a igreja. A igreja é uma instituição onde uma comunidade de crentes reúne-se para adorar a Deus. É composta por pessoas. Portanto, sendo pessoas, com certeza têm as fragilidades humanas. Terão defeitos, atitudes, comportamentos humanos que muitas das vezes vão contrariar aquilo que são os princípios de Deus. A igreja, ela se define por meio de sua doutrina. A doutrina é que vai distinguir uma igreja da outra. Ou seja, a doutrina é o conjunto de normas, conjunto de valores e princípios que uma determinada comunidade adota e acredita que, cumprindo estas normas, está a cumprir com a vontade de Deus. E Deus valoriza a doutrina, desde que esta não esteja em contradição com os princípios que ele determinou, desde que não esteja em contrariedade com a sua lei. Violando a doutrina, estamos a ofender a Deus, pois nós adotamos e passa a ser parte da nossa vida cristã. Contudo, é importante saber separar a igreja daquele que nos chamou. Sendo o irmão ou o líder ser humano, muitas das vezes vai carregar os defeitos humanos em si. E se nós nos focarmos nas pessoas, poderemos cair na desilusão. Não importa se aquela pessoa, aquele líder, tenha sido usado por Deus para operar grandes sinais na nossa vida. Ele pode profetizar sobre a nossa vida, ele pode orar para que sejamos curados, mas o nosso foco não pode estar na pessoa, porque o dia que descobrimos as fraquezas daquele ser humano, iremos perder o foco em Deus. Poderemos abandonar a igreja pensando que Deus não está mais naquele lugar por causa da pessoa. Dentro da comunidade chamada igreja, as pessoas também desenvolvem certas atitudes contrárias àquilo que é a lei de Deus. Pode haver críticas, fofocas, podem existir conspirações, mas estas não podem nos tirar do foco em relação a Deus. Vamos cumprir com o que a igreja nos recomenda ou nos orienta a fazer como parte e membros da comunidade em que nós estamos inseridos. Mas o foco deve ser em Deus. Diz o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que maldito é o homem que confia no outro homem e faz da sua carne sua própria força e o seu coração se afasta da presença de Deus. Muitas das vezes nós nos focamos no líder, nos focamos no nosso pai espiritual e por alguma eventualidade nos decepcionamos por causa de certas atitudes. É importante saber diferenciar que a igreja ela pode ter defeitos, mas o importante é continuar a ter a experiência com Deus, a experiência pessoal com Deus, a ter a comunhão com Deus. O nosso foco deve ser
em buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Agora que você já sabe qual é a diferença entre a igreja e Deus, espero que coloque o seu foco, a sua força, a sua energia em buscar conhecer a este Deus e afaste-se das intrigas de pessoas, dos grupos da sua igreja e seja abençoado. Nos vemos no próximo capítulo. Deus lhe abençoe.